De volta com Cidade Alerta, porque uma nova sinalização implantada na Avenida Fernandes Lima está gerando uma onda de insatisfação, principalmente entre os ciclistas. Quem explica pra gente ao vivo é o repórter Alan Garcia. Alan, o problema é que estão colocando justamente aqueles sinalizadores, nas faixas e inclusive já teve até morte, exatamente nesse final de semana, de um motociclista, não é isso? Oi, Edson. Pois é, então, é o seguinte, eu estou conversando já aqui com o superintendente do DENIT e ele falando, explicando, né? Existem os tachões, que são aquelas tartarugas, né? Popularmente a gente chama que são as maiores, e tem as taxinhas, que são as menores. A gente está aqui em frente ao CEPA, na Fernandes Lima, onde ainda essa obra, né, do DENIT não instalou os tachões, somente as taxinhas. Sábado eu estava trabalhando, fiz uma reportagem onde um motociclista, segundo a polícia, suspeita, né, que ele perdeu o controle ao passar por cima desses tachões. Ele morreu, mas aí ele morreu porque estava sem capacete, né, e ficou alerta. Enfim, o DENIT já vem recebendo, pelo menos da gente aqui, da imprensa, conversando, né, aqui com o superintendente, essas reclamações. Superintendente, existe a possibilidade, diante dessas reclamações, desses acidentes, do DENIT trocar esse tipo de objeto, esse tipo de dispositivo, ou por enquanto ainda não, está recente, vocês estão colocando, é preciso ver aí como é que os motoristas e motociclistas vão se adaptar? Boa noite. Inicialmente, o DENIT não trabalha com a possibilidade de mudança. O DENIT trabalha com um período de avaliação. O DENIT entende que toda mudança, ela requer um pouco de adaptação e ela requer um trabalho de conscientização dos motoristas, porque esse tipo de sinalização ela é nova aqui na região. O DENIT usa um padrão nacional de sinalização e a gente segue as normas do CONTRAN, as normas da ABNT, tudo que é estabelecido para a sinalização, principalmente do corredor de ônibus. Como é que o senhor entende, né, essas reclamações, né? Enfim, um acidente sábado, supostamente o motociclista perdeu o controle porque bateu, né, nesse tachão, que é o maior. Como é que o senhor entende a instalação desses equipamentos? Será mesmo que não é preciso a gente pensar, né, nessa possibilidade? O órgão também está aberto para essa discussão? Claro, o DENIT está sempre aberto às discussões e a reavaliar os seus métodos e procedimentos. É claro que um acidente isolado, ele vai ser avaliado, o DENIT vai computar nas suas estatísticas, mas a gente precisa avaliar por um tempo, porque a gente espera que a consciência dos motoristas e essa adaptação também traga uma melhoria no fluxo e uma redução natural nesse nível de acidentes. O senhor está falando em cultura, né, em costumes, em vícios, né? A gente encontra alguns vícios nessa situação e que acaba acontecendo acidente? Sim, a gente observa que o comportamento, principalmente dos motociclistas, de trafegar nos corredores, ali entre os veículos, ele coloca em risco muitas vezes a sua própria integridade. Quando você tem agora um elemento novo que é utilizado para separar o corredor de ônibus e ele termina realmente utilizando aquilo como um fator realmente perigoso para ele mesmo, entendeu? Eu mencionei na abertura do nosso ao vivo que aqui na Fernandes Lima, nesse ponto, em frente ao CEPA, os tachões ainda não foram instalados. Quando é que o DENIT termina esse serviço? Olha, o DENIT pretende terminar ainda essa semana a conclusão dos tachões nesse eixo até chegar na Praça do Centenário. E aí a gente depois começa com a pintura na outra pista e aí logo em seguida, terminando a pintura, a gente começa de novo com a instalação dos elementos de taxinha e tachão, retornando no outro sentido. Superintendente, o Edson Moura está lá no estúdio, ele vai fazer uma pergunta, eu vou ouvir e repassar para o senhor. Moura, pode falar. Alan, você já falou, ele já explicou a questão dos maiores, que é o que divide a faixa normal, a faixa central da faixa azul, mas eu queria que você perguntasse a ele sobre essas taxinhas, né, que você estava falando, que são colocadas já próximos exatamente ao meio-fio, porque essa é a reclamação principal dos ciclistas, que segundo eles estariam sendo prejudicados pela colocação desses menores. Superintendente, o Edson está questionando o seguinte, porque a gente tem essa faixa branca, que é a mais larga, já perto do meio-fio, e os ciclistas estão reclamando que os tachões estão sendo colocados nessa faixa, perto do meio-fio. E aí, qual é o entendimento do DENIT? Olha, o DENIT não vem instalando tachões nessas faixas próximas do meio-fio, que são as faixas de bordo, que a gente chama. A gente só utiliza os tachões na faixa que separa o corredor exclusivo da faixa de circulação dos veículos. É isso aí que o DENIT vem instalando. Caso a instalação ocorra nessa
nesse aqui perto do meu fio. A gente está vendo ali as taxinhas, no Isso, caso, exatamente. né? Enfim, pode ser daquele jeito ali, enfim, é o DENIT que está instalando. Isso não prejudica os ciclistas? Esse tipo de taxinha não prejudica, é o padrão da rodovia, entendeu? E o DENIT entende que não, mas o DENIT está sempre aberto a conversar, inclusive, com os ciclistas e tentar uma alternativa para eles aí. Muito obrigado, superintendente, pelas informações do senhor. Bom, Moura, eu estou voltando aí a imagens da Avenida Fernandes Lima, mostrando as taxinhas e os taxões aqui, né, que está causando esse mal entendimento, né, dos ciclistas, motociclistas, alguns incidentes, acidentes acontecendo. A gente vai acompanhando e vamos ver o que é que vai acontecendo, né?